O filme A Missão, de 1986, trata sobre os conflitos que envolveram os jesuítas, as coroas ibéricas e com o Papa, culminando na expulsão dos primeiros em meados do século XVIII. Na colonização do Brasil por Portugal, houve o contato do povo indígena com o povo português. Houveram divergências de interesses, pois os portugueses queriam tomar as terras dos índios e os índios não queriam, e acabou gerando em conflitos. Mas além dos conflitos que geraram muitas mortes, também houve a transmissão de doenças dos portugueses para os índios, as quais eram muito fortes para o sistema imunológico dos índios, pois eles não tinham convivência com essas doenças, já os portugueses possuíam. Então, para eles, gripe, sarampo e varíola eram doenças fracas, mas ao atingirem os índios, acabou ocasionando cerca de morte de 60 mil índios na época. Como é retratado no filme A Missão, que mostra a colonização do Brasil por Portugal, podemos ver que a gente adquiriu muitos traços culturais portugueses, como podemos ver também a principal, que seria a nossa linguagem. A gente fala português brasileiro, que é uma adaptação do português de Portugal. Foi algo que foi adaptado com o passar do tempo, com o aprendizado dos índios e também aprendizado de outros povos que vieram colonizar o Brasil. Além disso, também podemos ver a culinária, que temos adaptados muitos pratos portugueses, que foram para atender o gosto brasileiro. A fase inicial da literatura brasileira começou na colonização do Brasil no século XVI, chamando-se quinhentismo. O primeiro registro literário em terras brasileiras é a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Entre as manifestações da época, destaca-se também a literatura jesuítica, onde é muito retratada no filme A Missão, sendo seu principal representante o padre Gabriel, onde seu objetivo era catequizar os índios brasileiros na missão. A moral da história se encaixa que dentro da comunidade existem regras para todo mundo. Isso pode acontecer em outras comunidades indígenas, como não pode ter regras totalmente diferentes. Eu percebi que tem um link com a comunidade de hoje em dia, que pode ter regras dentro de casa, os pais dando regras para os filhos, e fora, como uma regra do Estado, uma regra da comunidade, que é uma lei para todos servir. E a ética do filme se encaixa quando Rodrigo Mendonça vai contra uma lei marcial do cardeal Altamira do filme A Missão, que ele achou muito errado passar as missões dos espanhóis para os portugueses, porque os portugueses maltratavam muito e escravizavam os indígenas, e ele foi contra totalmente por achar que essa regra estava errada. Como vemos no filme A Missão, os tupinambás eles querem somente produzir para eles mesmos. E os portugueses, alguns querem implantar o sistema plantation, que seria traduzido plantação, no qual se baseia na monocultura, ou seja, eles fazem algo com solo adequado, um só produto. Esse produto, cerca de 1/3 dele é utilizado no máximo, e o resto tudo é exportado. E ele é baseado na mão de obra escrava ou com um salário absurdamente baixo. O primeiro sistema político implantado da coroa portuguesa na colonização do Brasil foi o sistema de capitanias hereditárias, os quais eram divididos 15 lotes de terra para 12 donatários, os quais deveriam cuidar das terras evitando invasões francesas, evitando que os índios fizessem uma revolução contra eles e fazendo a economia girar. Mas como ele não deu muito certo, foi implantado o sistema de governo geral, e nele também teve o sistema plantation, que foi citado anteriormente, o qual começou com mão de obra escrava indígena, mas logo em seguida foi substituído pela mão de obra escrava africana, pois era muito mais em conta eles pegar e trazer um lote de africanos pelos navios negreiros, e para não haver conflito, para não haver rebeliões, eles pegavam pessoas separadas,
pessoas que não se conheciam. Pegavam de uma cidade africana, daí depois de outra e depois de outra. Daí assim teriam 3 pessoas desconhecidas, por exemplo, que não poderiam se comunicar, pois as linguagens eram diferentes, e poderiam só trabalhar forçadamente, sem que houvesse rebeliões. Um costume trazido de Portugal foi a expansão de cidades e implantado aqui no Brasil, e isso acabou gerando na extinção de muitos animais e de plantas. Como podemos ver a floresta amazônica sendo desmatada por empresas, podemos ver muitos animais sendo extintos, desde a época da colonização do Brasil, que teve o rato de Noronha que foi extinto. E atualmente já temos a arara azul, por exemplo, que é um ícone do Brasil para todos os amantes da biologia de fora.